Alô, você da Web Rádio Maraca, e hoje mais um vídeo, e quem está presente conosco é a Franciângela, ela que está sendo secretária de Agricultura em Maracassumé, mas ela também é escritora e acaba de lançar um livro. Alô, Franciângela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Toda a cidade de Maracassumé está sabendo que você lançou um livro. Esse livro, ele conta a história da minha vida. É minha biografia. Eu fiz questão de colocar desde os meus avós, minhas raízes. Certo. Colocando a forma como Deus tem guiado a minha vida. Por isso, o título do livro, Deus nas Entrelinhas. O livro, ele conta de algumas experiências que eu vivi, que depois de adulta, eu senti necessidade de partilhar. E o ponto alto, assim, o fator decisivo para a escrita do livro foi um milagre que eu vivi no ano de 2022. Passei por uma experiência, assim, uma doença bem forte. E as últimas consequências, eu fui internada às pressas com um tumor. E o tumor, depois de muitos exames, foi diagnosticado que seria um câncer. Então, eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? Todos sabem que eu sou cristã, sou adventista do sétimo dia. E esse foi um período de muita oração. Toda a família, meu esposo, toda a igreja. E eu passei por uma experiência de cura. E quando eu passei por essa experiência, eu decidi: olha, já passei por muita coisa na minha vida, mas isso aqui não pode ficar só comigo. Foi muito forte. Então, eu decidi escrever para relatar também o milagre. Então, o livro também fala de ansiedade, de depressão, de trauma. Olha aí o que a sociedade hoje está vivendo, né? Verdade. Hoje, os grandes problemas da sociedade é a ansiedade, a depressão, né? As mentes das pessoas, né? Sim. Muitas pessoas têm adoecido, não têm procurado tratamento. Hoje, graças a Deus, assim, as pessoas falam com mais facilidade das suas dores, mas na minha infância e adolescência, isso era muito complicado. Então, eu cresci, desenvolvi a depressão, faço tratamento até hoje, mas graças a Deus, assim, bem acompanhada, tenho aprendido como lidar com isso. E me considero uma pessoa normal, eu consigo trabalhar. Normal, né? Apesar da dificuldade, o acompanhamento, a comunhão com Deus também, a família, toda uma base, né? Propicia com que a gente se desenvolva, mas não é fácil, não foi fácil no começo. E por ter passado por toda essa experiência, eu senti o desejo de também partilhar. Então, aqui no livro, eu conto da minha infância. Olha aí o livro da Franciângela, tem tudinho aí, gente. Ó, a Franciângela mostra aqui para todo mundo aí. Olha aí, ó. Aí eu coloquei um subtítulo, Quando a Dor Rima com Amor. Ele é todo em versos. Quem gosta de poesia, é um livro do começo ao fim, em rimas. Por isso o subtítulo, Quando a Dor Rima com Amor, porque apesar das dores, né, a gente pode contar com o amor de Deus que está ali nas entrelinhas, nos detalhes, cuidando de tudo, guiando e conduzindo a vida da gente. Ok, Franciângela, olha, em relação às doenças mentais como ansiedade, depressão, você fazendo esse tratamento, como você passaria, diria, para aquelas pessoas que também convivem com essas doenças? Eu acho que a maior dificuldade para uma pessoa que tem que lidar com transtornos, com doenças emocionais... Doenças mentais, né? Doenças mentais, emocionais, é falar do problema. Então, eu tenho certeza que cada pessoa tem alguém em quem confie. Seja um familiar próximo, um amigo distante, tem alguém que confia, o seu líder espiritual. Procure alguém e abra o seu coração. Peça ajuda. Busque, de alguma forma, ajuda. Seja profissional. Hoje a gente tem psicólogos à disposição aqui, né, na saúde, através da assistência social também. Assistência social. Temos aí psicólogos bons para atender. Então procure, não faz vergonha.
Ok, Franciângela, em relação aí ao seu livro, né, que você lançou recentemente, as pessoas que tiverem interesse, onde pode encontrar aí e adquirir o livro? Pode ser diretamente comigo. Eu deixei na Toda Bela, na loja Toda Bela. Eu deixei na loja Analice Modas e na Arca de Noé, aqui no Pastor Edivaldo Irmã Noemi. Isso. Franciângela, em relação aí ao preço, o valor do livro, Franciângela? Professor, eu até gostaria que esse livro fosse mais barato ainda. Certo. Mas só que a questão do custo para a gente produzir um livro, ele, principalmente assim de início, primeira tiragem, a gente não consegue deixar ele tão acessível. Eu digo assim porque eu queria que ainda fosse mais barato. Ele está custando R$40 hoje, porque eu paguei o curso para fazer, né, para escrever. Eu não sou uma pessoa da área, não sou jornalista, escritora, nada. Mas sempre tive o desejo. Então, eu aproveitei a oportunidade. Até uma escritora que eu sou muito fã, Fabiana Bertotti, ela tem vários livros publicados, inclusive livros best-seller, bastante conhecidos. Então, ela montou uma turma. Escreva seu livro em 30 dias. Era um desafio. Só que antes ela prepara a gente, tudo. Eu já tinha tido o desejo de participar da turma. E aí, foi isso antes da pandemia. Quando veio a pandemia, ela parou com o projeto. E aí, agora, depois da pandemia, né, no ano passado, ela lançou o desafio e eu aproveitei a oportunidade. Só que tem um custo. E aí, a editora lá em São Paulo também. Tudo isso foi agregando o valor. Eu fiz só 200 exemplares. Mas já saiu? Já vendi todos. Todos, né? Todos, graças a Deus. Mas ainda parece que ainda vai ter mais uma remessa. Eu tenho ainda 20 unidades, assim. Eu tô guardando para um congresso que eu vou participar de mulheres. Na verdade, eu vou participar de um em agosto e outro em setembro. E eu tô guardando essas 20 unidades. Mas, assim, eu já tô trabalhando numa gráfica Imperatriz. Eu já estou encomendando mais livros. E assim, se as pessoas quiserem comprar agora, eu vou disponibilizar essas 20 unidades, porque tá dando certo. Eu vou fazer mais livros agora, então vai ter livros à disposição. Olha, ela tem 20 livros ainda, para quem se interessar, né, pela obra aqui da Franciângela, é só procurar ela, viu? Né, Franciângela? É sim, e assim, é uma leitura que as pessoas que têm lido, eu até coloquei para você, mas eu acho que não foi possível publicar essa foto. Um depoimento de uma moça aqui de Maracaçumé. Ela não me conhecia, chegou na Irmã Noemi, viu o livro, se interessou, ganhou o livro de presente, né, até da Andréia. Obrigada aí, a Andréia, lá da financeira. Então, a Andréia ofertou o livro para ela, que a Andréia também ganhou um da Liliane. E assim, ela ficou maravilhada. Ela gostou da leitura, ela se identificou comigo. Eu coloco assim numa linguagem bem nordestina, sabe? Certo. Eu posso ler um pouquinho? Olha, pode ler. Eu vou ler aqui o início do livro, que é para vocês só terem um gostinho. Olha lá. Vamos lá, ao livro. Eu coloco na segunda pessoa, tá? No final que eu me revelo. Então, assim, falar dela é falar do amor de Deus em forma de poesia. Em sua vida, ele rimou a dor com o amor que de si revelou com maestria. Ela tem raízes nordestinas, desde menina aprendeu a valorizar sua história. Seus avós vieram jovens do extremo sertão para o Maranhão, em busca de melhores condições de vida, já que lá a lida era sofrida e eles não tinham terra para trabalhar. Ouviram dizer que no Maranhão chovia mais, as terras eram boas e era só chegar e se arranjar. E aí vai, né? Esse aqui eu tô falando dos meus avós paternos, que foram os que chegaram primeiro. E aí eu sigo aqui e vou discorrendo na minha história do que eu sei. Como eu digo na introdução, não é um documentário. Aqui pode ter alguma coisa que foge um pouco, porque eu quis retratar o que eu sei de mim. Então, as minhas lembranças podem estar um pouco misturadas com aquela coisa, a ingenuidade da infância. E aí ficou bem poético. Ok, Franciângela, mais alguma coisa pra gente fechar, Franciângela? Bom, eu quero só fechar aqui com o motivo principal, né, da escrita do livro. Mas antes, eu quero contar algo aqui que as pessoas que leem esse livro, elas são chamadas bastante atenção. Um episódio em que eu estive em Belém, eu vim embora para Belém, e aí eu passei por um apuro muito grande. Eu estou
tentando sair de onde eu estava para vir aqui para Maracassumé. Certo. E aí eu me perdi. Peguei o ônibus errado, ia pra favela, pro Aurá. Quem conhece o Belém sabe que o Aurá é perigoso, era fim de linha de ônibus. E aí eu fui deixada numa estrada da reserva da Marinha, que tem a reserva da Aeronáutica de um lado, ou é Marinha, não sei, uma reserva lá das Forças Armadas. E aí eu tive um episódio que eu não vou contar, que eu quero deixar aqui no livro aí, pra quem tiver curiosidade, adquirir o livro. Curiosidade. Eu tive uma experiência sobrenatural. Eu vi o meu anjo da guarda. Eu fui salva pelo meu anjo da guarda. Eu estava sozinha, numa parada de ônibus, no meio do nada, uma estrada fria, e de repente vinham 3 marginais na minha direção. E eu olhei pro outro lado, não via ninguém, eu estava só, já me imaginei lá, sabe? Violentada, sei lá. E aí, quando eu vejo que eles já estão bem próximo de mim, eles começam a se afastar. Quando eu olho para o lado, bem perto de mim, está um homem. E eu descrevo todo o episódio. Então, os homens se afastaram, os 3, vinham fumando, bem típico aquele escrito assim, mala, bandido. Certo. E aí, eles se afastaram de mim. Aquela pessoa me colocou direitinho, eu quis entrar no outro ônibus, ele disse, não, calma, não é esse. Quando o ônibus certo veio, ele me colocou no ônibus, e quando eu tô dentro do ônibus, que eu quis olhar pra pessoa, que eu fui pra janela do ônibus, eu olhei, não tinha ninguém na estrada, não tinha ninguém na parada do ônibus. Então, eu tive o privilégio de ser ajudada por meu anjo da guarda. Pois bem... Tá no livro, né? Tá no livro. Então, assim, o motivo pelo qual eu escrevi o livro foi que em 2022 eu comecei a sentir dores e eu estava com uma dor, algo muito estranho, e eu fui para a ginecologista, que eu faço já acompanhamento com ela, fiz os pré-natais e tudo, e para resumir bem a história, eu fui diagnosticada com um tumor de mais de meio quilo. E ele tinha todas as características de um câncer. Todos os exames que vinham, uroressonância, tudo indicava que se tratava de um câncer. Era a segunda onda da Covid. Eu fui para a lista de espera do Ofiloiola, porque não estavam operando assim, era só casos extremamente urgentes. E eu fui para a lista de espera do Ofiloiola. E nesse período, nesse tempo, estava acontecendo uma programação chamada 21 Dias de Daniel, que é um projeto de oração pela manhã, pela madrugada. E o nome Envolve. Então, nessa madrugada, na madrugada do dia 27, eu ouvi uma palestra, uma pregação sobre perdão. E eu lembrei que eu precisava perdoar. Eu precisava que Deus limpasse o meu coração. Então, eu nem pensei na doença em si, né? Eu estava lidando com aquilo. E aí, eu decidi perdoar. Quando o dia amanheceu, eu fiz ligações, eu perdoei, eu fui perdoada. Essa é uma outra história. É outra história mesmo. É uma outra história, uma coisa vai puxando a outra. A gente precisava de um podcast de meia hora ou mais. Vamos marcar pra gente fazer, viu? Vamos. Enfim, eu já estava com laudos. Eu fui numa clínica em Belém fazer essas uroressonâncias, muito doloridas, por sinal. E eu estava com esse laudo. Depois que eu perdoei, a assistente social, 9 horas da manhã, entrou no meu quarto, no apartamento, e falou assim para mim, olha, a clínica ligou para você ir a Belém refazer a uroressonância, porque deu uma inconsistência de dados. Isso é praticamente normal em alguns casos, mas assim, é imediatamente, não 3 dias depois. E aí deu essa inconsistência de dados e eu voltei. E quando foi feita a nova uroressonância, que veio para o hospital, que a oncologista analisou, ela disse para mim, Franciângela, o que o exame apresentou agora me dá a possibilidade de fazer a tua cirurgia aqui no Hospital São José, em Castanhal. Então, Deus, ele fez assim nas minhas entranhas. O mesmo Deus que me formou no útero da minha mãe, ele foi lá e mexeu. E ele transformou algo que estava terrível, com todas as informações de malignidade, os termos lá que elas falavam e tudo. Agora se ampliou, abriu um horizonte. Assim, depois do perdão.
Depois do perdão, da limpeza, né? Da limpeza espiritual, Deus também trabalhou fisicamente em mim. E aí ela disse assim, mas eu preciso montar uma junta médica. Eu preciso de uma especialista A, B, porque, para você ter ideia, quem quiser entender mais, leia o livro, eu estava com complicações na bexiga, minha bexiga estava traumatizada, eu estava perdendo urina pelo canal da vagina, eu estava com o meu rim obstruído, o ureter estava comprimido pelo tumor, então eles precisavam refazer meu ureter, operar minha bexiga, e a questão, como é que eu vou dizer? Então, ela precisava de 4 especialistas, e eu tinha desenvolvido uma alergia à anestesia, eu precisava fazer essa cirurgia entubada, que é uma espécie de anestesia. E aí, foi-se montada essa junta. O outro milagre foi que o Itamar imaginou assim, vou vender casa, vou vender carro, vou vender terreno, o que eu tiver eu vou vender, porque eu tenho certeza que essa cirurgia vai ser muito cara. Depois da junta médica toda montada, o Itamar chamou a diretora do hospital, a doutora Milene, e disse assim, quanto vai custar? Ela disse assim, olha, eu só vou cobrar 5 mil reais de um especialista, 5 mil reais de outro, e R$1.000 que eu vou dar para alguns enfermeiros que estavam. Ficou por 11 mil a cirurgia. Isso a gente estava imaginando coisas, um valor muito alto. Muito alto. Sempre assim, os valores são altíssimos. Muito altos. Então, o meu caso, a cirurgia foi muito demorada. Eu saí de lá inconsciente, mas meu esposo fez o vídeo, né? A doutora dizendo, olha, ela tá bem, a gente já fez, foi tirado toda a peça, né? Como eles chamam, vai para biópsia. E aí, vamos aguardar o resultado, porque não foi descartado ainda. A uroressonância só deu possibilidade da cirurgia ser feita lá em Castanhal. Então, eu tava assim, verde, dessa grossura. E aí, quando... aí eu fiquei, né? Dreno, sonda, aquela coisa coberta de fios ali. E aí, quando eu voltei, eu disse, meu Deus, eu tô viva. Foi só gratidão. E quando veio o resultado da biópsia... Eu tava lá, né, na recepção do hospital, quando eu fui tirar os pontos, né, verificar o dreno, verificar todos esses detalhes, que eu li abaixo, assim, não esperei nem a médica abrir, eu mesma abri e li. Aí embaixo tava assim, ausência de malignidade. Ausência, né? Deus operou assim completamente. Então eu tava com uma sonda numa mão e o dreno na outra, porque a cirurgia foi tão grande que eu fiquei ainda com dreno vários dias aqui, 7 dias correndo aqui para não infeccionar. E eu comecei a pular, com o dreno numa mão, a sonda na outra, e pulando, minha mãe tentando me segurar, e eu sorrindo e dizendo, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então, esse livro, ele é uma prova de como Deus, ele se preocupa com a gente, ele cuida da gente e ele sara. De como Deus é o Deus do perdão. Como não é bom a gente guardar mágoa de ninguém. A mágoa, o ressentimento, o ódio, ele só faz mal pra gente. Às vezes a pessoa odeia alguém ou tem um remorso, um rancor, uma mágoa, pensando que aquilo vai fazer mal pro outro. Não. O maior prejudicado é aquele que guarda. É o que guarda pra si mesmo. É aquele que não perdoa. E uma coisa que é cientificamente comprovado é que mágoa vira câncer. Vira câncer. Eu sou prova disso. Mas sou prova ainda maior de que Deus transforma câncer em milagre. Ok, chegamos ao final do nosso vídeo aqui com a Franciângela. Franciângela, você já pode fazer aí as suas considerações finais. Só gratidão pela oportunidade, o privilégio que você me dá de vir aqui falar, né? Falar dessa experiência do meu livro, que é algo assim muito especial para mim. E sempre que eu tiver a oportunidade de falar e apresentar a minha história e acima de tudo, o Deus que está acima dela, eu estou muito feliz por isso. Eu sou uma pessoa aqui de Maracassumé, mãe, esposa, filha de Nossa Maracassumé. Cidade, Maracassumé. Querida, que eu aprendi a amar. Então, estou participando, né, ativamente aí nesse município da gestão como secretária de Agricultura. É um privilégio também. E, enfim, é isso. Estamos aqui para somar, precisar, a gente está sempre à disposição.
Ok, chegamos ao final de mais um vídeo. Olha, não me esqueça, a Web Rádio Maraca está no Facebook, está no Instagram e também no canal do YouTube. Olha, faça a sua inscrição, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Franciângela, o nosso muito obrigado, mas muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.